Você já imaginou que um filme seria feito sobre você? Um livro, desse livro aqui, e um filme, você escreveu o livro, e o filme. O que você pensa quando você pensa assim, puxa, estão fazendo um filme sobre mim? Nunca pensei mesmo. Bom, após que eu fiquei melhorando, sabe, muito rápido, até os médicos estavam falando, poxa, ela tá realmente avançando muito rápido, eles estão olhando comigo com boca aberta, tipo, sim. E, mas eu lembro, durante essa recuperação, meu alvo sempre era, eu vou melhorar. Então, eu acho que a minha atenção não era tanto no futuro do que no presente. Mas quando chegou a melhorar, eu pensei, isso seria um filme muito legal, né? Olá pessoal, eu sou o Philip Murdoch, pastor da Elan Church. Bem-vindo ao nosso segundo episódio de Fala Líder. O episódio semana passada foi fantástico com o diretor de cinema, diretor do filme sobre a minha vida com a Renê, um mês da nossa vida. Hoje nós estamos no nosso segundo episódio e eu tenho a nossa família toda junto. Nós vamos estar falando sobre o que aconteceu nesse livro. Vai ser fantástico. Vamos estar puxando histórias bíblicas que aconteceram. Deixa eu abrir aqui com um versículo que eu quero falar com vocês, que para mim é a chave. Diz o seguinte, Efésios 5, versículo 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tem um economista, até ganhou prêmio Nobel, o nome dele é Paul Roma. Olha o que ele falou assim, uma crise é algo terrível de desperdiçar. Pense quantas pessoas passam por dificuldades. Na realidade, todo mundo já passou por dificuldade. Mas pense sobre quantas pessoas que passaram por dificuldade, mas por alguma razão, aquela dificuldade não foi convertida em algo bom. Que desperdício! Desperdiçar uma crise, algo difícil, dores que a gente passa, e mesmo assim não poder converter isso em algo bom. A boa notícia é que Deus, Ele é especialista em converter dias maus, eu sei que você já passou, em dias maravilhosos. Outro versículo, e aí nós vamos entrar no nosso podcast, diz o seguinte, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quero mostrar para vocês um vídeo agora que estabelece algo que aconteceu com a nossa família em outubro e novembro do ano de 2012. Roda lá o vídeo. Uma americana que mora no Brasil há 12 anos foi agredida na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Veio um cracudo com uma barra de ferro e acertou a cabeça dela. O estado de saúde dela é grave. Ela está internada em coma no Hospital Copador. Renê Murdoch teve traumatismo craniano e já passou por uma cirurgia. Ela deve passar por mais 2 cirurgias. A noite foi de orações pela recuperação de Renê Murdoch. Quando eu vi ela, foi um choque, não há dúvida. Ela estava quase irreconhecível. As imagens foram gravadas logo após a agressão. E permanece internada em estado grave. É grave o estado de uma pastora americana que foi agredida da igreja Enquanto oramos, ela vai se levantar e voltar para ministrar nessa cidade maravilhosa. Your grace is enough, more than
A americana agredida por um morador de rua na Barra da Tijuca apresentou melhoras e já se recupera num quarto do hospital. A incrível recuperação da americana agredida por um mendigo no Rio. Mas eu tenho uma boa notícia, tá? Parece que ela saiu da UTI. E já consegue se comunicar com a família. Teve alta nesta quarta, nesta quinta-feira, graças a Deus, a americana que estava internada em um hospital da Zona Sul do Rio. Teve alta hoje a mulher norte-americana agredida a pauladas por um morador de rua no Rio de Janeiro. A americana agredida por um morador de rua no mês passado recebeu alta hoje. Renê Murdock. Saiu do hospital a pastora americana que ficou quase um mês internada em estado grave depois de ter sido agredida com pauladas na cabeça por um morador de rua na praia da Barra da Tijuca. Caramba, é emocional, é incrível, mas será que... Qual foi a mentalidade das pessoas no meio do que estava acontecendo? Quero te mostrar um outro vídeo que mostra a Renê com um buracão na cabeça dela. É um vídeo que até hoje choro, é curtinho. Roda lá o vídeo lá da Renê falando com as pessoas. Obrigado por orar por nós. Obrigado por orando para nós, tá? Tô com saudades. Tô com saudades de vocês. Eu amo vocês. I love you guys. You guys are awesome. Amo vocês. Amo vocês. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu choro toda vez que eu vejo esse vídeo. Eu já vi muitas e muitas vezes. Hoje, no podcast de hoje, nós vamos falar sobre liderança, sim, fala líder, mas nós também vamos falar sobre como essa liderança da vida vai sendo desenvolvido através de circunstâncias. Estou aqui com a Renê e a Júlia, que estão aqui com a gente. Dá um oi aí para eles, Renê. Olá, gente. Oi, gente. Oi, pessoal. Também estou aqui com Maica e Carol, meus filhos também. Como é que vocês estão? Estamos bem, graças a Deus. Oi, gente, tudo bem? Só faltou o Ethan. Ethan, ele ainda está nos Estados Unidos, não pôde vir para esse podcast, mas Ethan, ó, meu coração tá aí com você, Deixa eu abrir aqui com uma pergunta. Renê, como é que você tá hoje? Você recuperou? Você tá bem, 100%? Como é que tá? Ué, ninguém é perfeito, pastor, né? Não, Renê, você é perfeita não, assim. Eu acho que não. Mas, enfim, realmente Deus, sabe, faz milagres. E eu não tenho algumas coisas aqui para eu não esqueci. Sim. Mas, bom, em janeiro, eu preguei na nossa igreja em português, meu testemunho. Eu acho que durou 3 horas e meia. Então, ó, você saiu do hospital no final, em novembro. Novembro. Final de novembro. Uhum. E aí você já pregou na Ilan em janeiro. Janeiro. Eu lembro, janeiro. foi longo pra caramba. Olha, você não sabia desligar a pregação. Olha, não era bonito, mas eu estava fazendo. Ah, mas você era linda. Não, stop. E viajamos para os Estados Unidos logo após. Voltei a caminhar na praia em abril. Foi uma das coisas que você até pediu para mim. Uhum. E eu também, eu não queria que você carregasse um trauma. Então a gente voltou e mostrei para você a localidade ali, né? Eu lembro disso. Eu lembro. Sim. E que mais? Eu comecei a dirigir o carro. Oh, cuidado, gente. Isso foi assim amedrontante. Foi em maio
Em maio começou? Ministrei na formatura da Júlia em junho. E após isso, a Júlia estava entrando o Christ for the Nations, lá em Dallas, Texas. Eu e ela saímos do Rio, chegamos em Dallas. Eu aluguei carro, dirigindo no Dallas, Texas, que eu não conhecia. E foi os dias, gente, antes de Waze ou Google Maps, nada disso. Eu fui perdido, eu acho que 3 vezes em Dallas. Mas, que mais? A gente fomos fazendo acampamento. Como é que chama? A campanha nos rafting. Rafting. A gente desceu rafting, isso Oregon. mesmo. Em Oregon. Você lembra disso? Um acampamento de 3 dias, descendo de Oregon até Califórnia. Em outubro. Isso foi um ano depois. Após. E do próximo Dia de Ação das Graças, eu servi na minha casa 37 pessoas. E foi Fiz bom. 3 perus, 19 pratos acompanhando. Fez flores, porcelanato, tudo isso. Pessoal, só para alguém lembrar do que cozinhou 12 anos atrás já é um milagre, né? Fantástico. Então, pastor, se eu estou bem, eu iria dizer sim. Sim, eu acho também. Eu acho também. Júlia, qual foi a lembrança mais impactante daquele dia? Quando é que você descobriu? Como é que foi isso? Eu lembro que quando a gente... a escola, na verdade, naquele dia era um dia que terminava mais cedo. E chegou meio-dia, minha mãe não chegava. Eu falava pro Micah, cadê minha mãe? Ela ligou pra você? O que tá acontecendo? Aí passou 1 hora, passou 2 horas. Aí finalmente meu pai ligou. Só que ele queria conversar com o Micah. Ele falou com o Micah e eu lembro de estar sentindo meio chateada, porque... Poxa, por que ele quis falar com meu irmão? E por que eu queria isso? Porque você gosta mais de mim. Você gosta mais de mim, é por isso. Porque o Micah não tem emoção, né? Aí, quando o Micah falou pra gente que minha mãe foi atacada, foi um choque, mas eu sinceramente, eu não acreditei muito. Eu fiquei meio em choque. Como assim? Tá bom, mas quando que ela vai sair? Então, a primeira vez que você ouviu falar disso foi minha ligação? Do Micah, sim. Então, os outros professores não sabiam? Não, ninguém sabia. Ninguém sabia. O Micah foi o primeiro a saber e ele deu a notícia pra gente. Quantos anos você tinha, Micah, naquela hora? Naquele momento? 12 anos. 12 anos já pegando uma informação assim, passando para os outros seus irmãos. Que responsabilidade. Eu lembro que você, não sei se foi proposital, não sei se foi nada assim, mas você não quis passar muitos detalhes. Até nem sei se você sabia os detalhes. Mas você quis só falar que ela foi atacada e que tudo ia ficar bem. E quem ia buscar vocês iria ser a granny e granddad, o avô. Uau, então, Júlia, o que te impactou daquele momento? Você ficou chateada que eu passei para o Micah, e aí o Micah passou a informação para você, e aí, o que aconteceu? Aí eu lembro que foi eu que dei a notícia para Carol, mais ou menos, e depois eu dei pro Ethan, e o Ethan não tinha reação, ele tinha 10 anos, então não tinha nenhuma reação, e eu fiquei... Poxa, Ethan, me acorda? Foi o quê? Você... E só pra dizer, Micah tinha 15 anos. 14 anos. Errei, foi mal, desculpa. Foi o dia depois do meu aniversário de 17 anos. Então você tinha 17 anos. Sim. E Micah 17, 15, 13 e o Ethan tinha 10. E Júlia, você conseguiu passar isso... Você, agora, em retrospectiva... Você acha que você passou da melhor forma possível? Você passou... Assim, se você fosse fazer de novo, você faria da mesma forma? De receber a notícia? Sim. Sim, eu acho que a gente recebeu de uma forma boa. Ninguém ficou chorando sem parar. Ninguém ficou assim alertado de uma forma que entrou em depressão logo em seguida. Foi uma situação que foi chocante, mas a gente sabia que não tinha todas as respostas, mas que um dia ia ter. E
Tava tranquilo. Uma das coisas que eu ouço muito em pessoas que passam crise é pessoas que falam assim, eu não vou falar com ele, tem que falar, só vou falar metade. Você sentiu que a gente reteve alguma informação de vocês? Nenhuma. Pois é, então deixa eu falar um pouquinho sobre liderança, porque eu acho que se você estabelece uma cultura de honestidade dentro da sua família, dentro de uma organização, dentro de um agrupamento de relacionamentos, o que acontece? Primeiro, você dá a oportunidade aos outros amadurecerem. E eu vejo muitas pessoas que, pelo líder não ser honesto, tentar reter informação, eu vou proteger ela, vou proteger eles. O que acontece? As outras pessoas não amadurecem e não conseguem aguentar uma verdade quando vem. E aí eles ficam assim presos, vai sempre ter que mentir. Na nossa família, nós sempre fomos honestos, sempre fomos transparentes, e por causa disso, quando você escutou que a sua mãe está quase morrendo, ela passou por 2 cirurgias cerebrais, ela está internada no hospital, você teve a maturidade para conseguir processar essa verdade. Isso é verdade? Com certeza. Eu consegui englobar todas as coisas que estavam acontecendo de uma forma real, né? É a realidade, né? Não é uma fantasia do que está acontecendo, do meu pai falando uma coisa que está tentando traduzir de uma forma para mim, que tinha 17 anos, porque estava com medo de me machucar. Não era isso, era uma realidade que a gente estava passando e, com fé, a gente ia chegar no nível de estar bem. Isso, então eu fiz a primeira comunicação com o Micah, né? Você também sente que eu fui transparente e honesto? Eu sinto que você foi transparente. E nessa questão de transparência também, era muito necessário porque essa história precisava ser divulgada também. Então você meio que deu a liberdade para a gente ser os agentes que iriam levar essa mensagem para outras pessoas também, no propósito de que as pessoas pudessem orar. Isso é verdade, mas eu não tinha ainda processado isso. Eu estava simplesmente reagindo com vocês, porque a nossa natureza é ser honesto com nossa esposa, com nossos filhos. A minha e a realidade da Renê foi sempre essa. Então, vocês tinham desenvolvido a maturidade para aguentar. Verdade, dica aí para vocês. Se você construir uma família em que você precisa mentir para proteger as pessoas, então você vai sempre ter que mentir. E um dia eles vão crescer e falar assim, puxa, esse cara é um mentiroso. Então nós geramos essa. Como é que você transmitiu? Foi você que falou com os outros, falou com a Júlia? Eu acho que eu falei com a Júlia. Eu acho que quando eu recebi a ligação, a Júlia estava do meu lado. Então eu atendi, a Júlia estava do meu lado. E aí você foi muito simples. O que eu falei? Você falou 3 coisas. Você falou, sua mãe foi atacada, tudo vai ficar bem e seus avós vão te buscar. Era isso que você falou. Eu acho que você talvez não tinha toda a informação. Então, não foi naquela hora que você falou, ela passou por 2 cirurgias cerebrais. Eu não sei, você não fez isso. Até porque eu não sei se você sabia. Era tipo quase meio-dia, 1h da tarde, eu não sei. Talvez você vai lembrar. Ela provavelmente ainda estava em cirurgia. Então, você estava fazendo isso, tanto que a gente ficou na escola esperando e você esqueceu da gente. Mas você me perdoa. Eu te perdoo. Então, foi essas 3 coisas. Então, eu falei com a Júlia e aí eu meio que comecei a pensar sobre várias coisas. Foi atacada, mas como assim ela foi atacada? Aí eu lembro que eu fui no banheiro, aí quando eu fui no banheiro foi o momento que eu chorei sozinho, depois eu saí, e aí quando eu voltei, alguns professores já estavam lá abraçando a gente. Foi a Júlia que falou com os professores? Não sei. Eu acho que sim. A gente estava meio em choque e aí perguntaram, vocês estão bem? O que aconteceu? Por que seus pais não estão aqui? Vocês ainda estão aqui? Por que vocês ainda estão aqui? Porque a gente está aqui assim, esperando vocês saírem, né? Vamos acelerar as coisas. E Carol, o que você lembra daquele dia? Quantos anos você tinha? Eu tinha 13 anos e aproveitando que o dia era mais curto na escola, né? A gente estudava integral, então era de 8 da manhã até 3 da tarde, mais ou menos, ou 4. E aquele dia a gente saiu meio-dia. E aproveitando que a gente ia sair meio-dia, eu fiz planos para ir para o shopping, que ficava perto da nossa escola, com algumas amigas e a mãe da minha amiga. Então, naquele momento que eles receberam a ligação,
eu estava no banheiro me arrumando com as minhas amigas, aproveitando. E eu lembro que, detalhes, né? Eu estava com um sapato e ele não combinava com a roupa que eu trouxe. Então eu fui sair do banheiro para perguntar para a Júlia se ela conseguia mudar de sapato comigo, porque o dela combinava melhor. Então, e quando eu saí, o clima já estava... tem muito detalhe, né? Sim, Meu Deus. eu lembro de tudo. O clima já estava tenso. Quando eu saí do banheiro, eu vi que alguma coisa tinha acontecido. E foi aí que a Júlia me disse que a minha mãe foi atacada e que meu pai estava indo para o hospital. E a gente não tinha muito detalhe sobre isso. E eu sou uma pessoa muito emocional também. E eu tenho a tendência de pensar o pior. Então, naquele momento, eu fiquei muito abalada e eu comecei a chorar. E as minhas amigas que estavam lá comigo, meio confusos, né? Não entendiam o que estava acontecendo. E eu nem lembro muito o que eu estava fazendo. Eu sei que eu estava chorando, mas... Claro que eu cancelei meus planos com as minhas amigas. Eu esperei meus avós me buscar, né? Nos buscar da escola e a gente foi para casa. E foi isso que eu lembro daquele dia. A gente ficou junto. Eu lembro que quando a gente voltou para casa, minha avó começou a orar com a gente. E a gente só estava esperando aquelas notícias, né? Tem um versículo que é o versículo da minha família, né? 400 anos atrás, a família Murdoch, ela tem um versículo, tem até um brasão, né? Uma família escocesa, tem até um brasão. E na parte de baixo do brasão tem uma porção, uma parte desse versículo. Está em latim, mas o versículo é Romanos 8:28. E diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, Deus é perito em fazer o bem usando algo ruim, né? Deus é um perito de pegar algo que foi desastroso, pegar alguma coisa que foi planejada para o mal e ele fazer o bem daquilo. Você acha que, no versículo diz que é para aqueles que amam Deus e são chamados de acordo com o seu propósito, você acha que às vezes é possível pessoas agirem de uma maneira que diminui a capacidade de Deus fazer o bem? Você acha que a maneira que nós nos comportamos contribuiu para o bem sair dessa situação? O que vocês pensam aí? O que você acha, Renê? Olha, eu acho que não sei, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, é uma base o que nós cremos. Então, uma situação que leva você a pensar sem fé não está agradável a Deus. Então, quando a gente alinhar nossos pensamentos, os nossos pensamentos e alinhando nossos sentimentos, apesar de fé, podemos agradar o Senhor. Então, acho que isso é essencial, que a gente age pela fé, com fé, agindo fé, e isso agradar ao Senhor. Sim. É uma coisa muito simples para falar, talvez para viver é uma coisa diferente. Legal. E Júlia, você acha que o que seria uma ação oposta da fé numa situação dessas? O que é isso? Eu acho que você tirar o pé do chão mesmo e começar a viajar nos pensamentos, né? Começar a pensar, o cara atacou e ela tá morrendo. Eu acho que ela vai morrer. A probabilidade dela morrer é muito alto. Então, a gente vai viver sem mãe. Vai ser muito difícil, eu não sei o que a gente vai fazer. E começa a viajar. Mas não é natural pensar isso? Eu acho que até eu pensei... em alguns momentos, puxa, como é que vai ser? Eu tenho 4 filhos pequenos, a Renê, ela faz tanta coisa, vai estar tudo em cima de mim, né? Não é natural pensar isso um pouco? Como é que você
domina esses pensamentos? Eu acho que é muito importante a gente estar em controle das nossas emoções, né? Claro, é uma coisa mais fácil de se falar e muito mais difícil de se viver, mas é muito importante, porque quando você não tem controle das suas emoções, você começa a ser uma pessoa muito desequilibrada e você não consegue viver com a fé que Deus chama para a gente viver, né? Sim. Então, é importante ter esse controle. Então, falando sobre desequilíbrio, Maica... Não, tô brincando. O que você acha que... o que aconteceu? Você acha que Deus usou para o bem? Como você diria que Deus... Como é que Deus pode usar um negócio tão terrível assim? Uma mãe, 42 anos, uma mãe de 4 filhos... levar uma paulada, uma agressão na praia, passar por 6 cirurgias cerebrais, passar por 2 anos de recuperação no Hospital Sara Kubitschek, de neuroreabilitação. Assim é terrível, né? Travar a vida durante 2 anos. Como é que a gente... Será que é assim uma mente tapada, falar, não, Deus trouxe coisas boas? Teve coisas boas realmente que vieram disso? Com certeza. Eu acho que Deus transforma qualquer situação em uma coisa boa, né? Ele tem essa capacidade. Então, você fala muito sobre isso, né? Em momentos de crise, são os momentos onde nós podemos nos posturar de uma forma que a gente coloca a nossa dependência de volta em Deus. Você perguntou o que seria a ação errada, é começar a pegar toda essa informação e botar nas minhas costas e começar a fazer o que eu posso fazer e vamos já preparar para nossa mãe nunca mais voltar, vamos já ver, você vai cozinhar, você vai... Já prepara tudo, porque ela não vai voltar. Isso seria uma coisa humana para fazer. Na realidade, eu acho que eu concordo. Isso aí é o oposto de fé. Então, fé não é ação, mas fé pode ser vista através das ações, né? Então, a Bíblia diz que fé sem obras é morta, e uma das maneiras de ver se você está construindo uma vida de fé ou construindo uma vida anti-fé é olhar as suas ações, se suas ações estão alinhadas com fé ou se as suas ações estão alinhadas de um pensamento do pior dos casos, né? Então, realmente, a gente poderia ter vendido o carro, poderia ter pensado, mas... Voltado para os Estados Unidos, desistido de tudo. A gente poderia ter feito um monte de coisa. É verdade. Então, assim, quando a gente coloca a nossa dependência em Deus, a gente dá espaço para que o milagre possa acontecer. Então, a gente tem que fazer isso em todo momento da nossa vida, sabe? E até em coisas pequenas, coisas menores, a gente tem que ver de uma forma que vai colocar a nossa dependência todo dia de volta nele. As pessoas passam por dificuldades. Eu estava com um amigo agora há pouco tempo que está passando por depressão. E, assim, o meu coração tá cheio de fé, porque eu sei que ele vai sair dessa. Sim. Eu sei que ele vai recuperar. Na cabeça dele, talvez ele não consiga enxergar isso ainda. Mas o que eu estava falando para ele é, cara, imagina, pensa no testemunho que você vai conseguir contar depois de tudo isso. Pensa no que Deus vai fazer com a sua vida, com a vida de outros que vão ser impactados com o testemunho que você vai dar. E foi exatamente essa oportunidade, né, que Deus nos deu, de colocar a nossa confiança nele e ver essa coisa linda acontecer. Isso é muito fácil falar assim em retrospectiva, né? Mas quando você estava no meio da tempestade, do dia mau, você entendia que Deus talvez traria algo bom nisso? Você estava entendendo isso? Que é muito fácil você falar para o seu amigo de depressão, vai dar tudo certo, mas como é que eu acho que eu tive um grande benefício de ter uma pessoa com muita fé declarando coisas boas na minha vida, que foi o Senhor. Eu? Você. Então, eu lembro que desde a primeira ligação, você me falou que tudo ia dar certo. Mesmo não sabendo... Mas você acreditou? Eu acreditei. Eu não tenho por que não acreditar em você. Você nunca mentiu pra mim. Então, eu acreditei. Então, vai dar certo. Então, beleza. E aí, a gente voltou pra casa e eu lembro que eu fui com meu avô para o hospital. E eu fui o único que foi. Eu te encontrei no hospital depois. E desde lá, você veio, você falou comigo, vai dar tudo certo. Médico indo pra lá pra cá, você conversando no telefone. E...
obviamente, naquele momento, não. Eu não entendia que isso seria um milagre, que seria um testemunho que muitas pessoas iriam ouvir, que ia sair um filme. Claro que não. Mas a semente meio que foi plantada desde aquela primeira ligação, de que tudo vai dar certo. Sim. E aí você foi continuando a declarar isso, né? Eu não sei se você quer falar sobre isso, mas cada dia você lançou alguma coisa que nós iríamos orar, não só nós, mas a igreja toda e o mundo todo, e ter fé para ver aquilo acontecer, e aconteceram várias vezes. Então, Júlia, parece que algo aconteceu, você sabia como é que é isso? Eu sabia também, mas como é que... Eu lembro que quando eu estava no início das coisas acontecerem, né? Ela ainda estava bem mal. Mas a gente tinha orado, acho que uma vez, e aconteceu um milagre, e meu espírito começou a ser fortalecido. E eu lembro que eu estava no quarto um dia e eu senti muito forte o Espírito Santo falar comigo. Isso aqui vai ser um testemunho que vai impactar milhões de pessoas. Milhões. Ele falou milhões. No seu coração. E eu falei assim, não, impossível. Eu falei, milhões. A gente estava numa igreja de... Às vezes, num dia bom, tinha 200 pessoas. A gente não tinha muita popularidade, né? E eu falei, não, com certeza ele quis dizer... milhares. Ele quis dizer milhares. Dezenas. E eu falei assim, não, milhares. Aí eu fui com isso, né? Milhares. Vamos chutar baixo, né? Aí, mas agora a gente tá vendo coisas acontecer que eu consigo hoje, depois de quantos anos? Quantos anos? 13 anos. Depois de 13 anos, eu consigo ver isso acontecendo. É impressionante como Deus dá essas pequenas palavras pra gente. Às vezes a gente não confia, não sabe o que vai acontecer aí. Pois é, só no filme eles dizem que vai ter mais do que 3 milhões de pessoas. Eu lembro, Maica me falou que você tiver um sonho que eu iria te buscar saindo quando você desce do ônibus. Então, fala, e quando isso aconteceu, você lembra? Foi nesses dias aí que a gente estava orando para os milagres acontecer, né? Talvez uma semana depois, 8 dias depois, eu tive um sonho que minha mãe sempre... Eu voltava do treino de futebol, né? Pegava o ônibus ou a van e me deixava ali no Rio das Pedras. E na aí, padaria. Na padaria. Aí, para chegar na casa do meu pai, não tinha condução lá. Então, eu sempre tinha que ligar para minha mãe e ela ia me buscar. E eu lembro, e isso é uma coisa que eu amava, não sei porquê, mas eu amava isso. E eu sempre perguntava pra ela, o que tem pra comer? O que a gente vai jantar? Hungry. E cobrava, não cobrava não. Mas eu conversava isso no caminho de volta. E eu sonhei que isso iria acontecer de novo. E aconteceu de novo. Eu voltei do treino de futebol, eu liguei pra ela desceu com o carro, e eu entrei no carro e eu perguntei pra ela o que a gente ia comer. E ela me falou. Aí foi nesse momento que eu falei com ela, tô até ficando emotivo aqui, mas eu falei com ela que eu tinha sonhado isso muito tempo atrás. Então eu sabia que ia acontecer, eu sabia que ela ia voltar. E é muito louco porque... alguns meses depois, ela veio de carro nos buscar da escola. E eu pensei, caramba, ela veio de carro. Sendo que eu já tinha sonhado que ela iria fazer isso. E Deus vai confirmando as coisas e ele vai... Quando ele confirma uma coisa no seu coração, ele é fiel para cumprir. Né? É impressionante. Carol, uma das coisas que eu escuto muito sobre essa história, a gente fez muitos vídeos... que falavam sobre uma série de orações e uma série de respostas no dia seguinte. Vocês podem assistir aí no YouTube, é impressionante. Oramos para que ela abrisse os olhos e no dia seguinte ela abriu. Oramos para que ela fosse desentubada e no dia seguinte foi desentubada. Oramos para que ela pudesse sentar na cama, no dia seguinte sentou na cama. Oramos para que ela pudesse... caminhar no dia seguinte com o fisioterapeuta, ela caminhou, oramos para que no dia seguinte ela pudesse caminhar mais um pouco, e ela caminhou corredor todo, tem vídeos sobre isso. Então, foi uma série de testemunhos que nós gravamos, e o que eu escuto de muitas pessoas é como esses testemunhos estimularam a fé deles. E a Bíblia fala sobre
fazer declarações do que aconteceu no passado que acaba impulsionando o seu futuro. Você crê que algumas das coisas que aconteceram naquele mês e meio, que é o mês que o filme relata, você acha que na sua vida algumas dessas coisas ajudaram você a impulsionar fé para grandes coisas do futuro? Com certeza, né? Eu lembro, como eu disse antes, quando eu recebi essa notícia da minha mãe, eu não sabia o que pensar, né? Eu pensei o pior, mas eu acho que nesses dias, quando a gente foi vendo pequenos milagres, é como se fosse que eu conseguia emprestar um pouquinho de fé. Então, boa palavra. Aí foi crescendo dessa forma de eu podia ver o exemplo seu e emprestar um pouquinho dessa fé para eu conseguir construir a minha fé. Porque com 13 anos, sinceramente, a nossa vida foi fácil, né? A gente não passava por muita coisa assim. E graças a Deus, né? Mas a gente tive uma vida meio fácil. Então, é tipo como se fosse eu não precisava, no meu dia a dia, ter uma fé nesse nível extremo, porque a gente tinha uma vida fácil. Então, nessa ocorrência, eu conseguia construir minha fé de pouco a pouco. E na minha vida hoje, como o Micah disse também, eu consigo ver coisas de uma forma diferente. Quando eu passo por uma coisa difícil, ou quando outras pessoas estão passando por coisas difíceis, eu consigo, mesmo sentindo de uma forma triste ou confusa, eu consigo olhar para Deus e saber que vai estar tudo bem no final. Deus me ama, Ele quer o melhor para mim. E de uma forma ou outra, isso vai acabar bem. Então, eu acho que essa história, né, que a gente passou, com certeza faz uma diferença enorme para a minha vida hoje, como adulta. Sabe, o que você falou assim tão poderoso, de que você pode pegar emprestado uma fé e, de repente, alguém olhando assim, puxa, dá para pegar emprestado fé? Mas sabe de uma coisa? Dá sim. Tem uma história na Bíblia incrível. Alguns amigos trouxeram um paralítico para Jesus, até naquela história que não tinha como entrar, abriram um teto em cima, foi colocado. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, vendo a fé dos amigos, ele curou aquele homem paralítico. Então, sim, esse negócio de pegar a fé emprestada é muito, muito real. A minha oração, Carol, é que esse filme que está sendo lançado seja um momento que empresta, para usar o seu termo, né? Que empresta fé para milhões e milhões de pessoas. Minha oração é que o testemunho do que aconteceu na nossa vida não só impulsione a nossa vida, mas que seja uma fonte para impulsionar milhões de pessoas quando eles enfrentarem o dia mal, porque todo mundo vai enfrentar o dia mal. Então, se puder puxar do testemunho nosso e de testemunhos de outros, possam avançar o que Deus tem e o que Ele tem para cada pessoa. É poderosa a palavra, poderoso o insight esse de pegar emprestado fé. Renê, o que você, hoje, diante do que aconteceu, está sendo um filme. Você já imaginou que um filme seria feito sobre você? Um livro, desse livro aqui, e um filme, você escreveu o livro, e o filme. O que você pensa quando você pensa assim, puxa, estão fazendo um filme sobre mim? Nunca pensei mesmo. Bom, após que eu fiquei melhorando, sabe, muito rápido, até os médicos estavam falando, poxa, ela está realmente avançando muito rápido. Eles estão olhando comigo com boca aberta, tipo, uau. E, mas eu lembro, durante essa recuperação, meu alvo sempre era, eu vou melhorar. Então, eu acho que a minha atenção não era tanto no futuro do que no presente. Mas quando chegou a melhorar, eu pensei, isso seria um filme muito legal, né?
E Deus faz as coisas. Uma das coisas que você fala e me impacta é a primeira coisa que você lembra quando... e eu lembro disso muito bem. Eu lembro você começando a recuperar, mas você tinha aquele buracão na cabeça, e outras pessoas já viram essa imagem, esse vídeo. A calota foi removida. A calota craniana foi removida e tinha assim um afundamento craniano muito grande, óbvio. E aí eu pensei, puxa, e um dos seus olhos parecia que estava mais baixo, até o seu cérebro estava com deslocamento de 0,5 centímetro, chamado midline shift. Uhum. E naquele momento você ainda estava falando, mas você estava um pouquinho esquisito, honestamente, você estava um pouquinho estranha, né? Pelos vídeos estavam bem esquisitos. Aí eu pensei, você tinha sido desentubada, mas a sua boca, assim, eu não sei se você conhece alguém que foi entubado, ficou um tempão entubado, a boca da pessoa parece assim um bueiro. Parece um esgoto, é terrível. Aí os médicos me deram permissão para levar você para escovar o dente, mas aí na sala, no banheiro, tinha um espelho grande. Eu percebi que você ia se ver de uma maneira muito diferente. E eu fiquei até preocupado. Será que eu tento apagar esse espelho? Mas eu decidi, puxa, a nossa cultura é honestidade, vou levar a Renê. E aí levei você para lá, e você lembra desse... Como é que foi isso? Eu lembro, eu acho que eu nem estava falando muito bem também. Eu não sei se eu consegui falar algumas palavras. Não. Mas eu lembro que eu estava pensando, e talvez... assim, mas eu estava pensando, poxa... que foi? Tipo, parece... Não é eu, quem é ela? E a primeira coisa... eles vão resolver disso, né? Alguém vai consertar disso. Eu lembro, você olhou para mim e você fazia assim, isso aqui. Aí eu falei, não, eles vão dar o jeito. E na minha pensamento estava, alguém vai consertar disso? Eu sabia que eu estava no hospital, então foi, sabe, assim, meio... lógico, mas igual os nossos filhos estão falando, não, eu criei o que você falou, não, vai dar tudo certo. Eu falei, ok. Então, eu voltei para a cama que você me falou e eu não lembro tendo, sabe, sonhos ou nada, trauma desse. Eu só confiei que, não, isso vai ser resolvido. Júlia, na trajetória da Renê, a gente tinha muitas coisas que nos encorajaram, né? Muitas coisas que nos ajudaram a crer em fé, mas tinha algumas coisas que também foram na contramão, né? Uma delas foi quando a Renê pegou uma infecção hospitalar, foi bem no início, eu lembro que o médico tinha falado para mim anteriormente o que a gente tem que orar para que ele não pegue uma infecção hospitalar. Aí, no dia seguinte, a febre dela subiu. Falei, por quê? Eles falaram, é uma infecção hospitalar, exatamente o que a gente estava querendo que não acontecesse. A segunda coisa foi quando a Renê caiu da cama, né? Ela caiu da cama. Aí, no meio da noite, eles me acordaram, eu chamei, a Renê tinha caído da cama, eu estava no quarto, e aí levaram ela para... E quando alguém cai da cama, se não tiver a calota craniana, é muito perigoso, porque não tem nada para proteger. E a terceira coisa foi quando ela começou a falar mal com as pessoas vieram, até mordeu a minha mãe. Como é que você processa? Você tem que estar crendo nas coisas boas acontecerem, mas aí uma série de coisas ruins acontecem. Como é que você processa isso? Como é que você mantém fé quando nem tudo parece que está caminhando alinhado com essa fé? Uhum. Eu acho que a gente já sabia que não ia ser um projeto totalmente para cima, rápido. A gente sabia que ia ter momentos em que, né, altos e baixos. Altos e baixos, e que essas coisas eram esperadas. Isso também foi uma realidade que você falou pra gente, os médicos falaram pra gente, sim, vamos ter fé que ela vai melhorar, mas também não fique chateado se um dia acontecer e ela não, né, progredir de uma forma grande, né, rápido.
E então a gente estava um pouquinho com a expectativa que podia acontecer algumas coisinhas pequenas que poderiam não ser perfeitos. Então, com certeza abalou um pouco a gente. Poxa, ela pegou uma infecção, talvez a gente não sabia a gravidade, mas a gente ainda estava com essa fé final de saber que ia tudo acabar bem, né? Sim. Carol, qual foi, assim, a pior coisa, após o fato, né? A pior coisa na sua mente, o que talvez te abalou mais ou que tinha o maior potencial para te abalar? Eu acho que realmente a parte mais difícil para mim era quando ela começou a falar e a conversar um pouquinho com a gente, mas ela não tinha uma memória muito boa, então ela sempre esquecia. Então a gente tentava falar para ela. Ela tinha muita pressa de sair do hospital. Ela sabia que estava no hospital, mas ela estava muito frustrada. Por que eu não posso voltar para casa? Me tira daqui. O que vocês estão fazendo? A gente tem que voltar para casa. E a gente tentava explicar para ela, não, você ainda não está muito bem, a gente tem que ficar aqui um pouquinho mais. Mas ela escutava, ela falava, ok, mas vamos para casa, né? Ela sempre voltava para isso. E foi um momento frustrante, né? E triste, porque a gente não conseguia fazer ela entender o que estava realmente acontecendo. Então, foi uma parte que me fez mais triste, eu acho, mas foi uma parte curta, né? Que ela começou a recuperar também a memória e isso resolveu relativamente rápido, eu acho. Quem estava no quarto quando veio uma pessoa muito famosa, assim, uma cantora gospel muito famosa no quarto, e a Renê começou a gritar, tira essa mulher daqui, por que você deixou essa mulher entrar aqui? Assim, era uma honra para a gente receber ela. Vocês estavam no quarto? Vocês estavam perto? Eu acho que estava, mas eu acho que a gente estava assim. Eu acho que estava alguns de nós, mas a gente só tinha reparado porque eu acho que você estava perto. E a gente estava um pouco mais afastado. E ela falou, tira daqui, tira essa pessoa daqui. Tira essa mulher maluca daqui. Mas se eu puder, eu queria comentar um pouco sobre o que a Júlia falou. Sim. Você perguntou sobre fé, quando algumas coisas acontecem, quando a gente pensa que vai ser só um caminho reto para cima, vai estar tudo certo. E o que eu lembrei a gente pode escolher o que a gente quer acreditar. E eu estava lendo em Mateus esses dias, como parte da nossa leitura normal, que Deus estava curando uma pessoa que era mudo. E foi lá e curou a pessoa. E aí a multidão falou assim, uau, ele curou, realmente uma coisa maravilhosa. E aí os fariseus olharam exatamente a mesma situação e eles falaram, ele está curando, ele está expulsando, era expulsão de demônio, estava expulsando um demônio. Eles falam assim, não, você consegue expulsar esse demônio porque ele é o líder dos demônios. O Jesus, falando de Jesus. Então, as pessoas viram a mesma coisa, mas com perspectivas totalmente diferentes. Então, você fala muitas vezes, você colocou a foto da minha mãe, que representava não somente uma foto do passado, mas uma foto do futuro, que minha mãe iria voltar a ser linda daquela forma como ela está na foto. Uma foto do futuro. A gente também, se a gente escolher pensar, mas se ela pegar uma infecção hospitalar, isso vai ser o fim. Não, se ela pegar, vai ser o fim. A gente pode escolher pensar nisso. E aí, quando vier, a gente desiste logo. É o fim. Mas a gente pode falar, não, pode vir, mas o que a gente vai escolher crer é aquilo que está naquela foto. É a foto do futuro, é onde ela vai voltar. E você tem aquele outro versículo que fala voltar para a cidade e continuar a pregar nessa cidade maravilhosa, como foi com Paulo. Então, tem muito isso. Você pode escolher o que você quer acreditar e pegar firme nisso e não deixar que as coisas periféricas, assim, constroem o resultado final. É impressionante o que você falou, porque é muito importante escolher a coisa certa. Todos nós, diante de uma circunstância, nós podemos escolher a perspectiva que nós vamos ter diante disso. É um dever para todos nós. Então, é um ponto muito bom de liderança que você compartilhou aí. Em todas as coisas,
escolher a perspectiva que está alinhada com a palavra de Deus. Sabe, em 2 Coríntios 10:5, fala sobre tomar cativo potestades e tornar pensamentos obedientes a Cristo. E é muito, muito importante a gente fazer isso. E eu acho dessa parte emocional que a Caroline falou era mais complicada. Bom, eu não conheço tudo sobre, mas uma febre é uma coisa, mas uma desequilibração emocional é uma outra cura. Porque não tem garantia nenhuma que vai melhorar. E isso, bom, Deus estava fiel. É verdade. Alguém aqui sentiu que a Renê, quando ela estava doente, recuperando, tratou vocês mal? Teve um momento desses? Caroline. Bom, ela falava muita coisa, né? Eu falei muita coisa. A gente sabia que não era realmente o que ela estava... Mas o que ela falou assim de pior? Ela... de pior? Pode falar. Ela falava... Toda verdade está indo. Eu lembro de uma vez... Toda verdade não. Eu lembro, eu tava descendo, a gente ia pra igreja, todo mundo assim, né? Dia de igreja a gente gosta de se arrumar um pouco mais. E eu tava descendo a escada toda assim, maquiada, bonita. E a minha mãe... Você tá muito feia. Oh my God. Não, eu não gostei dessa roupa. E eu, tipo assim... Eu falei isso antes, eu já falei... Por que você falava isso? Aí eu respirei assim... ela vai melhorar. Mas isso acontecia bastante, assim, coisas assim de... E ela não tinha filtro, né? Às vezes pensa, mas... Né? Dá uma segurada, né? Mas até no hospital, né? Ela falava coisas... estranhas, né? Mas a gente reconhecia que não era realmente o que era verdade, mas ela chamava a gente de idiota, né? Ela falava, alguém me traz uma Coca Zero. Aí a gente não pode, né? É só cortar essa parte. Júlia, me traz uma Coca Zero. Não, mãe, não posso. Ah, que idiota. Carol, traz um Coca Zero. Ela falava pra todo mundo individualmente. Não, tipo, que idiota que você Ela também ficava chateada Ela ficava chateada com muitas coisas. Sim. Então eu lembro que a gente tentou trazer jogos pra ela, pra tentar fazer ela pensar, exercitar um pouco o pensamento. E a gente trouxe aquele Connect 4, né? Como é que fala isso em português? Não sei o que é isso. Connect 4? É aquele que você bota, você joga a fichinha ali e você conecta 4. A gente começou a jogar assim, ela desinteressou, então vamos jogar nós mesmos. A gente jogou, eu com o Ethan, aí daqui a pouco, você pode parar com isso? Isso é muito chato. Aí a gente, não, claro, pode deixar. Mas vamos lá, Renê, e agora? Né? A gente atravessou, passaram 13 anos, e agora, qual a sua expectativa? Né? Você lançou o seu livro, fizeram um filme, a gente está fazendo podcast, Deus tem levado você para pregar literalmente em volta do mundo, né? A gente está acho que daqui a alguns meses você vai pregar no Canadá, de novo, pregou em volta dos Estados Unidos, em volta do Brasil. O que está assim no seu coração para o seu ministério? Né? O que você acha que Deus tem para o seu futuro? Bom, eu amo a igreja. Isso é o meu primeiro amor. Então, eu gosto muito de servir na minha igreja. E dentro daí, você pode exercitar tudo, sabe? Então, na sua igreja, o que você faz? Você serve o quê? Escola de profetas? Olha, primeiro, as mulheres, né? O Ministério de Mulheres. E também, eu comecei uma escola de profetas, que é um amor minha também, eu gosto muito. E liderando... pessoas aprender como profetizar, que eu creio que é um dom que Deus tem para todos nós. E até a Bíblia diz que, não, eu quero que todos profetizarem. E então, eu espalhando disso. Uma coisa interessante sobre profecia, né, que às vezes a gente pensa que profecia é simplesmente falar o que vai acontecer no futuro, mas profecia é mais do que isso. Profecia é declarar para que aconteça no futuro. Não é só falar o que vai acontecer,
mas é declarar, forçando aquele acontecimento. E tem muito a ver com o que a gente passou aqui. Teve muitos momentos proféticos em que simplesmente não estávamos orando, Senhor, se for possível, mas foi um momento de oração e interligação, trazendo a vontade de Deus no céu aqui para a terra, e profecia faz parte disso. Mas e outras coisas? Qual a sua expectativa para o filme? O filme, olha, minha oração é para tocar muitas pessoas e levam eles mais perto de Deus e mais perto de Jesus e o amor dele. E apesar de mostrar um milagre plano. Sim. Aí eu vejo, quando eu ministro, eu vejo cura, pessoas sendo curadas e do sobrenatural. Eu creio que Deus ainda faz o sobrenatural, igual que Ele fez comigo. Sim. E eu vejo isso acontecendo hoje em dia. Fantástico. Júlia, e aí? Qual o próximo passo para a sua vida? Você agora é casada, tem 3 filhos pequenos, correndo por toda parte. O que você vê aí para você, para sua família no futuro? Fala aí onde você mora. Então, a gente casou, né, nos Estados Unidos, a gente está de volta aqui no Brasil. A gente quem? Casou com quem? Eu e meu marido, Luiz Fernando Poletti, e meus 3 filhos, Zion, Dallas e Asher. E a gente está aqui vai fazer 3 anos agora, em março. Passou muito rápido. Mas eu tô me encontrando muito nesse mundo de maternidade, né? Eu aprendi muito com minha mãe, com você, sobre educar os filhos à maneira de Deus, né? E buscar o propósito deles e fazer tudo que eu posso para fazer isso uma realidade para eles. Então, eu me encontro muito nisso. Eu ouvi falar que você começou um Instagram. É isso? Só para ajudar pessoas nesse processo de maternidade e criação de filhos pequenos. É verdade isso? Sim. Qual o nome desse Instagram? Eu comecei um Instagram, chama Gringa Mommy. Gringa Mommy, né? E eu tô no começo ainda, eu tô muito animada para que Deus possa me usar para poder fortalecer mais as pessoas que têm medo, né? De maternidade, medo de ter filhos, medo de criação. Eu creio muito que a nossa família é muito testemunho disso, de não ser atrapalhado pelo medo. Então, realmente, eu acho que é o meu propósito. Excelente, excelente. E você, Maica? Você formado em engenharia mecânica, mestrado nos Estados Unidos também, na Universidade Estadual do Texas, em engenharia de sistemas, é isso? Você abriu mão disso tudo, voltou para o Brasil. Hoje você é o quê? Você que está aí no seu coração para o futuro? Bom, eu tô aqui faz 3 anos também. Eu sou casado com a Gabriela e tenho um filho que é o Isaiah. E, assim, profissionalmente a gente tenta fazer de tudo para continuar avançando o reino de Deus, né? Então a gente tem o nosso projeto que é a Legacy, que eu faço parte. Legacy é o quê? Legacy é uma escola do ensino infantil até o ensino médio. E você tem uma Legacy sua? E eu tenho uma franquia da Legacy, mas eu também participo na expansão da franquia. A sua franquia é onde? A minha franquia é em Laranjeiras. Eu ouvi falar que é uma das melhores. É melhor, não tem melhor não. Essa aí é melhor. Então, eu atuo nessa área como empresário, mas também em expansão dessa escola que transforma vidas. E, além disso, avançando o reino de Deus através da nossa igreja. Então, ajudando onde eu posso, né? Eu faço parte de muitas produções. Estou plantado hoje lá na Ilan Recreio. Então, que muitas coisas boas possam vir em nome de Jesus. Muito, muito legal, Maica. E você, Caroline, você formou lá da Dallas Baptist University em engenharia. Esqueci de falar, a Júlia também formou da Dallas Baptist University em psicologia. Sim. Mas você, eu sei porque eu paguei, né? Eu paguei metade. Sim. Okay. O meu você não pagou, você lembra? Eu lembro. Você não pagou o meu. E Caroline formou da Dallas Baptist University em administração de empresas. Está trabalhando lá nos Estados Unidos agora. O que você sente é o próximo passo aí para a sua vida? Então, sim, eu estou trabalhando, me formei. Eu sinto que
a parte ministerial, eu estou crescendo muito também. Eu faço parte da liderança da equipe de voluntários na minha igreja. Qual é a igreja? Shoreline City. Shoreline City Church em Dallas, Texas. Que é uma igreja, por sinal, fantástica. O seu pastor ministrou aqui na nossa conferência na Ilan, que foi uma honra incrível. Uma mega igreja maravilhosa lá. Muito orgulho disso. Sim. Então, eu sou voluntária nessa parte também e eu faço parte também de liderar grupos pequenos, né? A gente chama de Connect Groups. E eu sinto que quando eu comecei a fazer isso na minha igreja, eu recebi muitas pessoas que são novos em ser cristão, na vida cristã. Então, tá sendo muito legal ver essas pessoas crescerem, né? A gente conectar eles com a igreja, conectar eles como sendo voluntários e vendo eles crescerem nesse relacionamento com Deus. Então, eu sinto que isso está sendo muito legal para mim. Fantástico, fantástico. Então, chegamos aqui no fim. Algum resumo de algumas das coisas importantes que foram faladas. Basicamente, a gente falou aqui muito sobre fé. E a fé sobre honestidade dentro da família, para que a gente possa construir um ambiente onde todos os familiares possam amadurecer. A gente falou também sobre como Deus é perito em pegar algo de ruim e transformar no bem. Todas as pessoas passam por momentos difíceis. A Bíblia chama do dia mau. Todo mundo passa por isso. Que triste seria se a gente passasse por aquele dia mau, se a gente passasse por toda aquela dor, se a gente passasse por todas aquelas dificuldades e não tivesse algo bom que pudesse vir por causa disso. Então, muito importante que as nossas ações sejam direcionadas na direção da fé, para que a gente possa viver tudo de bom, tudo dos propósitos de Deus. Então, esse podcast, Fala Líder, é um podcast para trazer liderança e inspiração através de situações. Então, pessoal, quero convidar você a comentar, a você clicar no se inscreva aqui. E uma coisa muito importante, eu acabei de escrever um livro sobre fé. O livro fala sobre a nossa vida e usa vários dos testemunhos que aconteceram para impulsionar perspectivas de fé. Eu quero dar esse livro gratuitamente para você. Então, se você clicar aqui e comentar livro, só a palavra livro, eu vou estar enviando para você o link para você baixar esse e-book gratuito. Se inscreva e comente, e aí eu mando o livro para você se você comentar a palavra livro. Até a próxima, o próximo episódio vai ser fantástico. Até lá.